Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos do De Olho no Edital. É isso aí, pessoal. A prova do AB está chegando, a primeira fase está chegando e nós temos que conhecer ou relembrar alguns temas que já caíram, alguns que não caíram, alguns que podem cair, às vezes com outro enfoque. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, para que vocês continuem recebendo esse conteúdo, porque quem sabe esse conteúdo, essa matéria de hoje, quem sabe é que vai te ajudar na prova do AB. Peço também que você dê um like nesse canal, se você já gostou desse conteúdo, desse vídeo, dessa aula. Peço também que vocês compartilhem essa aula com outros amigos, com outras amigas. Por quê? Porque se você está gostando, é porque o conteúdo é legal, é interessante e irá ajudar outras pessoas a conhecer direito do trabalho. Hoje eu vou, para otimizar o nosso tempo aqui de aula, eu vou dar uma pincelada em 3 temas que podem cair na prova do OAB. Vou conversar com vocês hoje no De Olho no Edital sobre acúmulo de função, desvio de função e equiparação salarial. E por que eu decidi colocar aqui esses 3 temas? Pessoal, são temas muito relacionados, eles se relacionam e foi como eu tenho falado para vocês recentemente. A FGV ela tem mudado a sua forma de elaborar questões e ela muitas vezes faz aquela multidisciplinaridade de questões, de matérias e assuntos. E por que não ela, permanecendo sim aqui na área do direito, do trabalho, ela misturar essas informações aqui sobre acúmulo, desvio de função e equiparação salarial. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos conhecer aqui é o acúmulo de função. Vou exemplificar aqui para vocês nos 3 casos como é que pode cair. Por exemplo, no acúmulo de função, vamos imaginar a seguinte situação que o examinador ele pode perguntar. Fernando é técnico de onde ele trabalha em uma determinada empresa. Ele é técnico de RH. Ele, como técnico de RH, ele foi contratado para exercer determinadas funções. Só que aí, quando ele já estava trabalhando lá na empresa, durante determinado tempo, durante 1 ano, por exemplo, tinha uma outra funcionária que foi demitida. Essa funcionária, ela exercia o cargo de analista de RH. Geralmente, no quadro funcional, o técnico de RH, por exemplo, é um cargo inferior com atividades mais simples. Já o analista é um cargo superior que exige outras atividades. Poderíamos até falar em outro cargo, por exemplo, técnico de recrutamento. Seria, de repente, até hierarquicamente igual ao técnico de RH. O que eu preciso passar para vocês é o seguinte: no acúmulo de função, o Fernando ele foi contratado para realizar uma função, um cargo. Só que quando essa funcionária ou esse funcionário ele é demitido e a empresa não contrata ninguém, colocaram o Fernando para fazer também o trabalho, seja daquela analista de RH ou seja daquele
técnico em recrutamento. Você percebe que tem uma soma de funções aqui. O Fernando ele não está fazendo uma função, mas sim duas funções. Ele está acumulando os cargos. Ele está acumulando o cargo dele, realizando atividade de técnico em RH e técnico em recrutamento e seleção. Ou, por exemplo, como no primeiro exemplo, ficou até redundante. Por exemplo, ele está aqui realizando o cargo de técnico de RH e, como eu disse anteriormente, analista de RH. Tem aqui duas funções. No acúmulo de funções, podem ocorrer diversos acúmulos de duas funções, de 3, de 4 e por aí vai. Mas nesses exemplos que eu dei, foram acúmulos somente de duas funções. Então você percebe que ele está acumulando essas duas atividades. É justo que o Fernando continue recebendo o mesmo salário? E é aí que entra a Justiça do Trabalho. Fernando, provavelmente, quando for demitido, ele vai entrar com uma reclamação trabalhista, uma reclamatória trabalhista, pedindo o acúmulo de função. E nesse acúmulo de função, provavelmente ele vai pedir diferenças salariais, ou ele vai pedir uma indenização por esse acúmulo de função. Porque esse acúmulo de função foi ilegal. É isso aí. Agora, você já conhecendo o acúmulo de função, você pode entender o que e por que o acúmulo de função é diferente do desvio funcional, diferente do desvio de função. Vamos continuar aqui com o exemplo do Fernando. Ele foi contratado para exercer a atividade de técnico em RH. Ele vai continuar aqui como técnico de RH. Aquela empregada que eu falei que tinha sido rescindido o contrato, ela saiu, ela continuou saindo. Aí agora o Fernando, o chefe do Fernando falou assim para ele: Fernando, você não vai fazer essas atividades de técnico em RH, você vai fazer essas atividades de analista de RH, um cargo superior. E o que sugere? Ele foi contratado para uma função e não está fazendo essa função. Lembra que lá no acúmulo de função ele fazia duas atividades? Nesse caso aqui, ele não estará fazendo o cargo de técnico, ele estará fazendo o cargo de analista. E o que é importante você entender aqui? Pelo menos dois aspectos. Primeiro, que já que ele está realizando a atividade de analista de RH, provavelmente o salário dele é diferente. Provavelmente o cargo de analista de RH será superior ao cargo de técnico em RH. Aí ele pede, na reclamação trabalhista, a retificação da CTPS, vai pedir para o juiz que conste a alteração na carteira de trabalho dele, para que conste que ele realizava a função não de técnico, mas de analista de RH. E o seu salário deverá ser o salário de analista. É isso aí. Percebam essa diferença. Agora tem o terceiro ponto, o terceiro assunto que nós precisamos conversar. Vamos aqui sempre seguindo esses exemplos. O Fernando, ele estava realizando a atividade de técnico de RH. Vamos sempre continuar com o Fernando como técnico de RH. Na mesma semana que o Fernando ingressou na empresa, também ingressou o Pedro. Duas pessoas
exercendo o mesmo cargo, teoricamente, as mesmas funções e as mesmas atividades. Fernando e Pedro. Só que o Pedro, ele ganha um salário maior do que o salário do Fernando. É aí que o Fernando, quando ele for ajuizar uma reclamação trabalhista, ele vai pedir o quê? Ele vai pedir a equiparação salarial. Ele vai falar assim para o juiz: olha só, eu, Fernando, entrei na mesma semana que o Pedro para o mesmo cargo, para realizar a mesma atividade. Só que ele ganha, inexplicavelmente, um valor maior do que o meu. Então eu quero que o meu salário seja equiparado ao salário do Pedro. Aí você, estudante do OAB, futuro advogado, quando for realizar a reclamação trabalhista ou defender o seu cliente através da contestação, você vai sempre olhar duas normas aqui muito importantes. O artigo 461 da CLT, com as suas alterações de 2017, da Lei 13.467, a famosa reforma trabalhista. E, além disso, você vai lá na súmula número 6 do TST. Quando nós conversarmos sobre equiparação salarial, você tem que ler artigo 461 da CLT e súmula 6 do TST. Essa súmula aqui, pessoal, já caiu muito na prova da OAB. São vários itens lá, você tem que ler, reler, ler de novo, comer, como já dizia uma professora minha, tem que comer essa súmula como se fosse um prato de arroz e feijão, porque sempre essa súmula está na porta de cair. É um dos temas mais batidos, até porque equiparação salarial sempre foi um tema que caiu em prova de OAB, bem antes da prova unificada ela já caía, e hoje ela continua caindo. É comum cair também essa súmula e equiparação, esse tema, na segunda fase da prova do OAB, porque ocorre no dia a dia. E outra coisa, é uma súmula extensa, é uma súmula com vários itens para você se preocupar. O examinador ali, ele tem muitas opções de pergunta, porque são vários itens. Então, quando você se depara no seu estudo com esse tipo de súmula, você tem que ler e reler, porque em algum aspecto isso pode cair. E é isso que você vai fazer. E você vai ficar atento em alguns detalhes. Gente, eu não vou aqui gastar todo o nosso conteúdo falando item por item ou ipsis literis na literalidade da lei do artigo 461. Mas você precisa entender o seguinte, ó. Na equiparação salarial, uma das características mais importantes é a, primeiro, identidade de função. O que é identidade de função? Quando você pede equiparação salarial, tem que ter o mesmo cargo, a mesma atividade, a mesma função. Além disso, igual valor. Tem que ser um trabalho de igual valor. O que a lei diz? O que a lei quer dizer com igual valor? Fernando e Pedro, a produtividade tem que ser a mesma, a qualidade tem que ser a mesma, porque, vamos combinar aqui, nem todos os trabalhadores realizam o mesmo trabalho com a mesma qualidade. Essa que é a verdade. Então tem que ter a mesma qualidade, o mesmo nível técnico profissional. É isso que o legislador ele está falando ali. Além disso, você só vai pedir equiparação salarial
quando você está se tratando do mesmo empregador, da mesma empresa. Eu sou aqui técnico em RH de empresa A. Eu vou pedir para equiparar ao técnico de RH da empresa B? Não, tem que ser da minha empresa. É isso que ele está falando, mesmo empregador. Tem que ser contemporâneo. O que é o contemporâneo? Quando eu dei o exemplo do Fernando e do Pedro, eles entraram na mesma semana. Tem que ter um período que eles estão ali, né? 4 anos, tem que ter algo ali que seja contemporâneo. E você vai dar uma lida na súmula, a súmula vai destrinchar o que é contemporâneo. É o mesmo período realizando a mesma atividade e vai abrir ali as suas exceções. É isso que você precisa saber dessa parte do contemporâneo. O que é o contemporâneo? Aí você vai avaliar, lendo essa súmula, você vai perceber que tem algumas nuances, algumas informações diferentes. Essa súmula, ela fala da possibilidade que a empresa tem de quadro funcional, quadro de carreira. Pode ser que no exame da ordem ele pergunte ou ele fale que a empresa é obrigada a fazer quadro de carreira. Equiparação não vai valer quando tiver quadro de carreira, mas também a empresa não é obrigada a ter quadro de carreira. E aí você se deleita e destrincha a súmula 6 do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.